Olá, boa noite. Esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou a Raíssa Lomonte e você é sempre bem-vindo. O programa de descontos para carros é ampliado. Agora são 266 versões e incluiu o Honda City. Caem as projeções para a inflação deste ano e aumenta a expectativa para o produto interno bruto. Os dados são do Boletim Focus. Especialistas discutem os principais desafios da indústria brasileira e como superá-los. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal Empreender, terceira edição. A gente começa o jornal de hoje com uma boa notícia para o empreendedor que precisa renovar a frota. O programa de descontos para carros foi ampliado para 266 versões. A lista de carros foi atualizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Agora o pacote vai ter 33 modelos de 9 montadoras: Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. O Ministério informou que 2 montadoras pediram créditos tributários adicionais de R$10 milhões cada uma. O montante de créditos destinado a veículos subiu de R$150 milhões para 170 bilhões, o equivalente a 34% do orçamento de 500 milhões para a modalidade de carros. Gostou da novidade? A lista completa de modelos de carros atualizada pode ser acessada no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Está aparecendo aí na sua tela, gov.br/MDIC. E as projeções para a inflação desse ano voltam a cair de 5,42% para 5,12%. Essa é a 5ª semana consecutiva de queda. Já a expectativa para o produto interno bruto é de alta. Subiu de 1,84% para 2,14%. É a 6ª semana de alta seguida. Os dados foram divulgados pelo Boletim Focus do Banco Central. E a economia brasileira foi tema de debate na TV Band News. Nesse fim de semana, a emissora promoveu o fórum O Futuro da Indústria no Brasil. O evento reuniu especialistas para discutir os principais desafios da indústria brasileira e como superá-los. O fórum foi comandado pela jornalista Juliana Rosa. Participaram do evento o gerente executivo da CNI, Mário Sérgio Carrara Teles, o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes, o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, José Ricardo Roriz, e o conselheiro do Movimento Brasil Competitivo, Rogério Caiubi. Entre os principais desafios da indústria brasileira, os debatedores apontaram a fraude nas importações com as vendas online, o acúmulo dos impostos pagos pelas indústrias brasileiras e o custo Brasil. Ao ser indagado como o consumidor pode ser beneficiado, Rogério Caiubi, do Movimento Brasil Competitivo, explicou os principais entraves para isso. O que eu ia passar para o Rogério é uma questão que eu acho que é bastante popular, a gente tem ouvido, inclusive, nessa discussão de tributar os sites chineses, que é claro, como você falou bem, é importante, Mário, separar o que é fraude e o que é, de fato, uma competitividade maior, né? Lá dos chineses, né, em relação ao nosso. Mas, Rogério, o que muita gente falou, e imagino que pense ainda nessa discussão dos sites chineses, é que o consumidor quer é pagar mais barato. E a discussão industrial sempre fica com... A gente fica com a sensação de que é uma discussão para proteger a indústria nacional em detrimento do consumidor que quer pagar mais barato. Ele quer que a indústria se vire e ofereça um preço mais barato, assim como os chineses oferecem também, né? Então, eu queria que você pudesse trazer para a gente esse debate que eu acho que é importante trazer, né? Hoje, no debate industrial, uma questão importante que a indústria traz é que, diferente das pautas anteriores, passadas, não se defende um protecionismo, né, que seja ruim para o consumidor, mas sim medidas, por exemplo, para poder beneficiar a questão da modernização, por exemplo, para que baixe
os valores aqui dentro do Brasil para o consumidor brasileiro, né? Como é que está esse debate da modernização da indústria? Juliana, essa pergunta é super oportuna. Esse estudo que eu comentei do Custo Brasil, ele começou exatamente por esse ponto, né? Que era a ideia de se abrir incondicionalmente o mercado brasileiro para importados. E a gente acredita que sim, isso é importante, desde que as empresas brasileiras tenham condição de competir em igualdade de condições do que o que vem de fora. Então, a gente está aqui centrando muito na reforma tributária, no impacto dessa reforma tributária. E, como eu comentei, isso representa 15% do custo Brasil. Custo Brasil, porta para fora, aquilo que te drena a competitividade. Na hora que a gente consegue reduzir o custo Brasil, sem dúvida nenhuma, não é para aumentar a lucratividade das empresas, mas é para tornar os produtos brasileiros mais acessíveis. Esse é um ponto. Além da reforma tributária, acho que tem outros 5 aspectos, né, que são diretamente impactados pela reforma tributária ou são, de alguma forma, sistêmicos, né? Um deles, por exemplo, é a energia colocada. O Brasil tem a matriz energética onde o custo de se produzir no Brasil, a energia, é a mais barata do mundo. Mas o preço que chega ao consumidor, seja ele final ou na indústria, ele está entre o terceiro quartil, né, mais caro do preço. Isso aqui é custo Brasil, apesar de a gente ter o custo de produção mais barato. Acesso a capital, da mesma forma, acesso a capital representa 20% do custo Brasil. Não só a quantidade de capital que é acessível, mas ao valor, né, a que custo que isso é acessível e também impactando no custo de investimentos. Mas tem um ponto em especial que eu acho que a gente não pode perder de vista também e que ele é de enorme importância quando a gente fala do custo Brasil. A gente tem falado aqui no potencial de crescimento, né, do setor produtivo, da economia como um todo, algo em torno de 20%, 12% conservador ou 20%. Mas tem um aspecto que é acesso à mão de obra qualificada. E esse é um aspecto super importante que, por vezes, ele fica relegado aqui a uma segunda discussão. Acesso a capital humano é o item, junto com honrar tributos, de maior impacto, de maior peso no custo Brasil. Ele representa 22% daqueles 1,7. 340 bilhões ao ano é quanto o setor produtivo tem que investir para qualificar a sua mão de obra. Um bate-papo importante, então, sobre os desafios da nossa indústria. E toda segunda-feira a gente fala de vendas e empreendedorismo. E hoje o nosso especialista, Thiago Conser, vai falar para a gente qual o principal erro dos empreendedores ao procurarem um sócio. Oi, Thiago, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Raíssa. Tudo ótimo nesse friozinho aqui discutir um assunto tão desafiador, né, para os empreendedores, que é a questão de buscar um sócio, escolher o sócio certo, né? É isso aí. Aqui também tá um frio, viu? E olha só, a sociedade é quase um casamento, não é isso? Conta pra gente, então, quais são as dicas? Raíssa, pois é, você usou um termo aí que não é nenhum exagero, porque muitas vezes as pessoas passam mais tempo com os sócios do que com as esposas ou com os maridos, né? Então, não é nenhum exagero. E, obviamente, aí tem muita cumplicidade, tem muita confiança. Então, essa comparação é muito pertinente mesmo, tá? Eu fiz uma lista, assim, eu gosto sempre de fazer as listas porque elas ficam fáceis, né? Então, eu coloco lá 5 coisas mais importantes, 7 coisas. Eu listei aqui porque eu passei por vários momentos, tenho vários sócios, então eu vivo muito na pele disso, então nós buscamos muitas informações para buscar a melhor maneira, né? Então vamos lá, primeira coisa, quando você vai buscar um sócio, a primeira pergunta é por que você precisa de um sócio? Essa é a primeira coisa, porque quando você responde ela verdadeiramente, respondendo de forma consciente, já te ajuda a trilhar boa parte do caminho que eu vou passar para cá, né? Então, em geral, nós colocamos alguns pontos que eu queria compartilhar. Primeiro deles, né? Quando você for buscar um sócio, primeiro, essa pessoa ela tem que ser alguém que complementa você tecnicamente. Um exemplo, se você é uma pessoa que é muito boa tecnicamente, então você vai abrir lá, sei lá, uma serralheria, e você faz muito bem tecnicamente ali a parte de serralheria, você tem que buscar alguém que complemente você, que vá ou ser um bom administrativo ou ser uma pessoa boa de vendas. Se você é uma pessoa boa de finanças, por exemplo, tem que buscar geralmente alguém que te complemente, alguém que seja um bom vendedor, porque a empresa precisa, ela vive de vendas, né? Então o ideal é você buscar uma pessoa que complemente você tecnicamente. Segundo, uma pessoa que você confie absurdamente, porque, mais uma vez, você vai ter mais desafios do que dentro de um próprio casamento, por exemplo, muito mais discussões, tá? E qual que é a dica aqui legal? Tiago, tem uma pessoa que eu confio muito, mas o ideal
é que quando você coloca alguém para ser sócio, você já tenha tido, olha que interessante aqui é uma sacada só quem viveu isso, já tenha tido, por exemplo, algum assunto desafiador que você tenha tido que tratar com essa pessoa e foi muito bem tratado. Então, quer dizer, vocês não só passaram por maravilhas, né? Um grande amigo seu, que você só passou por coisas boas, mas se você já passou por algum perrengue com essa pessoa, já passou por algum ponto desafiador e saiu muito bem, ela conseguiu escutar muito bem, vocês se juntaram no momento difícil, esse é um ótimo sinal também, tá? Terceira coisa, dividir as cotas. No início, quando você vai procurar um sócio, geralmente você está muito ansioso, né? Tudo é maravilha na cabeça e você esquece de documentar, que é talvez a parte mais importante para que você não tenha problemas na frente. Então, por exemplo, dividir cotas. Se eu entrei com 100 mil e outro entrou com 50 mil, qual é a cota de cada um, né? Eu vou fazer grande parte disso, vou trazer clientes, você vai fazer uma pequena parte. Então, qual a cota de cada um? Isso é muito importante. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é muito importante, que eu vivenciei, né? É que não tenha medo de você. Essa é outra coisa boa, porque os sócios vão discutir. E a partir do momento que o outro lado também acata muito a opinião de um dos sócios ou da sua que você está procurando, dificilmente essa pessoa vai trazer novas ideias, dificilmente ela vai questionar alguns pontos, porque você quase nunca está sempre 100% certo. Então é muito importante que você traga alguém também que tenha coragem de fazer perguntas para você e até confrontar você de forma, obviamente, educada, né? O outro ponto, acordo de acionista. Gente, isso salva a tua vida e a empresa. O que é isso? É um documento em que você vai colocar lá dentro para poder homologar o que cada um é responsável. Inclusive, né, em caso de saída, por exemplo, você não pode competir, eu não posso ter um outro negócio parecido. Tantos anos depois, caso eu saia, eu não posso abrir uma empresa semelhante a essa. E se por acaso eu romper com alguma dessas coisas, que é a minha responsabilidade, o acordo acionista é um acordo de responsabilidade. O que acontece? Então você perde cotas, né? Você tem que pagar uma multa. Então isso é muito importante. E por último, um modelo muito interessante que está sendo usado mais atualmente, que é o modelo de vesting. O que é isso? Então se você já tem uma empresa, vai buscar um sócio, você pode fazer um acordo com a pessoa, mais ou menos assim. Em geral, faz um vesting de 3 anos. Então olha, eu vou trazer você para cá, né? Você vai trabalhar durante 3 anos e cada ano, se você fizer uma meta X no primeiro ano, entregar isso no segundo e no terceiro, cada ano você vai vestir, por isso chama vesting, 2%, 3% da empresa. E no final desse tempo, ele vai ter vestido a porcentagem dele. Então isso é bom, porque ele vai provando para você nos anos, ele precisa provar, senão ele não veste isso. E por último, defina prolabore e salário. Nem que seja pequeno, mas é muito importante que cada uma das partes dos sócios se sinta remunerado pela atividade do dia a dia. A parte de sócio, eles vão tirar lá na parte de retirada de lucro, mas o prolabore, o salário mensal, precisa ser justo de acordo com a atividade. Tá certo. Thiago, tem uma frase que eu até falo com muita frequência, que é combinado não sai caro, né? Então, assim a gente evita muito conflito, né? Alinhamento de expectativas, isso com certeza, parabéns a isso ajuda demais, mas faz isso no começo, porque depois fica mais difícil. É verdade. Tá certo, Thiago, muito obrigada pelas suas dicas, uma ótima semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco vamos mostrar como bares e restaurantes estão se adaptando às novas realidades e também a tecnologia. Não sai daí que a gente volta já. E já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição, para todo o país. E começou hoje em São Paulo a Feira da Música GR6. O evento conecta profissionais a talentos e vai receber players da indústria fonográfica nacional e até internacional. É o mercado da música se tornando cada vez mais relevante e com crescimento ano após ano. Só em 2022, a indústria fonográfica nacional cresceu 15%. Quem traz os detalhes desse evento pra gente é o repórter Anthony Wells, ele tá lá. Oi, Anthony, boa noite. Quais são os destaques? Tô vendo que tá bem cheio aí. Tá bem cheio, tá bombando, viu, Raíssa? Tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui na programação do canal Empreender. Vou até falar bem alto.
com o microfone bem próximo a mim para vocês conseguirem me escutar, viu? Mas é isso, falamos ao vivo aqui da Feira da Música GR6, que é uma das maiores, se não a maior produtora de funk do país. Essa feira acontece esta semana, de segunda a sexta-feira, aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Estou aqui com o meu repórter cinematográfico Guilherme Fal, que vai fazer um pequeno movimentinho de câmera aqui, ó, para mostrar para vocês todo o espaço deste momento. A gente está mais ao fundo aqui, justamente para ficar longe das caixas de som, assim nosso telespectador consegue melhor. Grandes objetivos dessa feira aqui é, de fato, descobrir novos talentos, compor novas músicas, né? A gente tem aqui grandes nomes do funk brasileiro, como MC Livinho, MC Ariel, MC Davi, artistas que têm milhões de seguidores, estão aqui hoje passando as suas histórias para muitos jovens artistas aqui, jovens de 17, 18 anos, com 10, 15 mil seguidores no Instagram, por exemplo, mas que são muito famosos, né? Pelo menos querendo ser famosos e estão começando no ramo e são muito talentosos, né? Mais ou menos isso que eu queria dizer. Então, quando a gente fala do crescimento da música brasileira, a gente não consegue deixar de fora, claro, o funk, que sim, é um gênero que pode sofrer o seu preconceito, né, por falar de sexo, por falar de sensualidade, mas é um gênero que sim dá a voz para as pessoas que talvez se sentem silenciadas e também ajuda a tirar as crianças do crime e colocá-las num caminho bom, de sucesso. Então é exatamente essa mensagem que um evento como esse aqui está querendo passar. E você falou, né, Raíssa, dos números da indústria brasileira que cresceu bastante, né, em 2022, de acordo com um relatório da Pro Música. No ano passado, a indústria... Aí perdemos o sinal do Anthony, ele está lá no meio do evento, vamos ver se a gente consegue ouvir. E essa produtora aqui, para vocês terem uma ideia, Thaísa, quando ela começou, ela tinha 100 mil inscritos no YouTube. Esse número passou para 1 milhão, depois 10 milhões, hoje são quase 40 milhões de inscritos. Então, uma feira de fato muito especial vai acontecer essa semana. E a gente passou o dia aqui acompanhando tudo e preparamos uma matéria especial que vai passar ao longo da nossa programação. Maravilha. O Anthony está lá no evento, o sinal cortou um pouquinho, mas ele vai fazer a reportagem, a gente vai acompanhar tudo. Obrigada, Anthony. Ótima noite por aí. Mostra depois os talentos que estão nesse evento pra gente, né? Essa indústria que só cresce, todo mundo gosta de uma música, não é? E quem não é visto, não é lembrado. As redes sociais ajudam a aumentar o apetite do consumidor e o software aumenta a produtividade de bares e restaurantes, atraindo cada vez mais clientes. É o que a gente vai conferir agora na reportagem do André Lage. Os restaurantes estão cada vez mais presentes nas redes sociais. São fotos e vídeos dos mais saborosos pratos elaborados com capricho. Pizzas, sobremesas, entre outros alimentos que ressaltam os olhos e enchem a boca. Este estabelecimento também está na internet. Há mais de 30 anos em Brasília, com o tempo se modernizou e hoje tem uma rotina diária de postagens. Tudo para atrair os clientes. A gente trabalha com uma gestão de marketing muito bem elaborada, com planejamento estratégico, além de somar, está sempre movimentando as redes sociais, com um post, um stories ou todo patrocinado dentro de uma demanda e dentro de um planejamento a fim de convencer o cliente e trazer o cliente até o restaurante. E não são apenas as redes sociais que têm atraído os empreendedores do ramo alimentício. O mundo digital também tem agregado na gestão do negócio. O que antigamente era feito por meio de anotações, agora está sendo substituído por modernos softwares. Wesley, por exemplo, trabalha com um que tem sido uma mão na roda para a empresa. O programa auxilia no controle de custo, de produção, de venda e até na agilidade do pedido do cliente. Hoje em dia, com alta demanda, não só do restaurante, né? É inviável a gente estar fazendo comanda como era antigamente, de tirar pedido da mesa no bloquinho de papel. Hoje a gente trabalha com um sistema operacional chamado ERP, e tem vários no mercado, né? O nosso, a gente programou ele para dar uma gestão operacional onde a gente tivesse um delay menor entre o que é comandado na mesa até a produção. Hoje o nosso garçom comanda
o pedido, executar o pedido, mandar um pedido, um chopp, vai direto já para cada área destinada àquela produção. No caso do chopp, vai para o bar, no caso da pizza, vai para a pizzaria, no caso de uma massa italiana, vai para o setor da cozinha. E isso facilita muito porque é on time, né? Acabou de tirar o dedo ali de enviar o pedido e já foi para o sistema de venda. Isso tira um delay muito grande do garçom ter que se deslocar para entregar uma comanda, como era antigamente, entregava uma comanda no bar, entregava uma comanda no caixa. Então isso facilita muito a venda e principalmente um menor tempo de espera de consumo do cliente. Assim como o restaurante do Wesley, 83% dos estabelecimentos utilizam algum tipo de software para controle de vendas. 75% usam ferramentas para o controle financeiro e 67% adotam soluções para o sistema delivery. A pesquisa é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O levantamento, feito com mais de 1.500 estabelecimentos, revelou que 99% deles estão nas redes sociais. A gente acabou de sair de uma pandemia, né? E durante essa pandemia, como a gente teve muitas restrições ao funcionamento dos bares e restaurantes, muitos deles ficaram fechados por um tempo e depois puderam abrir, mas abriram com restrições. Para poder sobreviver, a chave para esses bares e restaurantes foi ganhar produtividade, foi fazer mais com menos. E aí é que entram as ferramentas digitais. Quando você tem um software, por exemplo, para te ajudar a calcular as vendas, você economiza tempo que você gasta com esse controle, porque é feito de modo automatizado, para poder usar em outros aspectos da gestão do bar e restaurante. Quando você consegue ter uma ferramenta de marketing digital para chegar a um público novo e trazer mais gente para o seu bar e restaurante, você aumenta as vendas e também tem ganho de produtividade. Então, o digital foi a maneira como muitos bares e restaurantes conseguiram, durante a pandemia, sobreviver, ganhar produtividade e esse legado está ficando. A tecnologia veio para ajudar. E a quantidade de mulheres à frente de startups em busca de investimentos quadriplicou em 2022 em comparação com 2021. No ano passado, 13,7% das startups que buscaram recursos eram lideradas por mulheres, ante apenas 3% em 2021. Para aumentar ainda mais essa participação feminina nas startups, a Vibra lançou um programa que vai colaborar no processo de transformar o cenário do mercado e abrir melhores oportunidades de trabalho para as mulheres. Até o dia 30 de abril, a Vibra vai estar, 30 de abril do ano que vem, a Vibra vai estar recebendo inscrições de startups lideradas por mulheres. Podem se inscrever startups de todo o país e vão ser oferecidas atividades de capacitação. Vamos corrigir, é 30 de junho, 30 desse mês, tá? Então, as mulheres vão ter essa ajuda aí para empreender com mentoria, assistência jurídica, treinamento, entre outras ações. As interessadas, então, tem até o dia 30 de junho para se inscrever pelo site do Vibra Colab. Tá aí na sua tela mais informações. E essa edição do Jornal do Empreendedor vai ficando por aqui. Uma ótima semana com muitas conquistas para você. Até amanhã. Tchau, tchau.